não consigo fazer nada direito, será possível? Intolerância a falhas, autocrítica elevada e padrões elevados de expectativas, metas e objetivos. Esses são os núcleos, as características principais do que chamamos de perfeccionismo. E esse funcionamento ele é muito comum em neurodivergentes. Me acompanhe aqui nesse vídeo para entender o porquê isso acontece e dicas para lidar com esse problema. Eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Então vamos para o vídeo de hoje, que aqui eu vou te explicar primeiro por que o perfeccionismo é algo tão comum ou mais comum na população de neurodivergentes. E aqui eu vou trazer alguns mecanismos que podem estar juntos, né, ou podem isoladamente atuar em cada indivíduo para construir essa estrutura de personalidade, vamos assim dizer. Um primeiro mecanismo que pode atuar é que o indivíduo neurodivergente, aí eu vou dar exemplo de pessoas com dislexia, transtorno de aprendizagem, TDAH, autismo. Esse indivíduo, muito cedo em seu desenvolvimento, na sua infância, ele vai ter uma percepção que algo está estranho nele, algo está faltando, algo está em defeito. Essa percepção ela não é racional nem tão consciente. Ela atua mais a nível até das emoções, muitas vezes, em crianças pequenas. E aí esse indivíduo ele vai desenvolver o perfeccionismo como um mecanismo de compensação para essa percepção de que algo é defeituoso nele. O perfeccionismo atuaria ali como uma tentativa de compensar. Se esse indivíduo tem superdotação, altas habilidades, isso se torna ainda mais acentuado, porque aí nós temos também um componente das expectativas externas. As pessoas que cercam esse indivíduo desde cedo, visto como muito inteligente, muito acima da média, vão esperar dele um desempenho também acima da média. E essa necessidade de atender a essas expectativas externas acabam contribuindo para a construção dessa alta expectativa interna. Um outro aspecto relevante é a própria rigidez. Aqui estão falando especialmente do autismo, com a característica do autismo, a inflexibilidade cognitiva, a rigidez e também as dificuldades de interpretar os processos comunicativos que acontecem no autismo, pode fazer com que esse indivíduo, de receber uma crítica, esse indivíduo ele vai acabar interpretando de uma forma muito literal, de uma forma muito rígida, de uma forma muito até exagerada essa crítica, né? E isso acaba contribuindo para construir uma autocrítica exagerada, uma autocrítica excessiva. Dentro da rigidez, a rigidez ela pode estar relacionada à construção no indivíduo de uma necessidade de não cometer erros, né? Dentro de uma interpretação inflexível dos processos, do mundo, dos acontecimentos, esse indivíduo ele vai acabar tendo uma necessidade, construir uma necessidade de não cometer erros. É aquela história, aquela tarefa eu tenho que executar daquela forma e não há outra forma de executar, não há outra forma a não ser fazer bem feito, fazer do jeito que tem que ser feito. Vai criando nesse indivíduo essa necessidade de atingir padrões elevados, essa intolerância a falhas. E eu ainda destaco um outro mecanismo, e esse mecanismo pode acontecer para qualquer indivíduo, seja neurodivergente ou não, que é você ter pais, né, ou pessoas, cuidadores críticos e severos, né? Se você tem uma pessoa emocionalmente importante na sua vida desde a infância, que tem uma postura crítica, uma postura de cobrar com exagero, você vai aprendendo que para agradar esse pai, essa mãe, por exemplo, você precisa atingir padrões elevados. Esse é o miolo de muitos casos de perfeccionismo, né? Essa necessidade de atingir, essa necessidade de receber a aprovação emocional desses pais rígidos. Então eu desenvolvo dentro de mim uma estrutura perfeccionista para atender a essa necessidade emocional. Então perceba que os mecanismos são diversos que podem levar ao perfeccionismo, mas as consequências elas costumam ser comuns, né? Diversos mecanismos confluem para essa característica, ela vai causar prejuízos significativos. Eu vou destacar três aspectos aqui que são muito comuns em neurodivergentes. Ansiedade e estresse. Já falei muito aqui de vídeos sobre ansiedade, o miolo, o núcleo de qualquer ansiedade é a ameaça. O indivíduo ansioso, ele se sente ameaçado por algo. Então, se eu tenho padrões muito rígidos, padrões elevados de resultado, de desempenho, uma autocrítica excessiva dentro de mim, eu vou ter uma sensação de que algo ruim sempre está para acontecer. Eu preciso atender a esses padrões, porque senão algo ruim vai acontecer. É algo ameaçador. Então, o perfeccionista, ele invariavelmente sofre de ansiedade, de estresse. É algo muito comum nesses indivíduos. Outra consequência, muitas vezes inevitável, é o que chamamos de paralisia por uma análise excessiva.
E aqui eu estou falando, inclusive, do comportamento de procrastinação. Eu tenho uma sequência de vídeos aqui que eu falo de procrastinação, mecanismos, causas. E procrastinação não é algo exclusivo do TDAH. Indivíduos perfeccionistas procrastinam muito justamente por essa expectativa de que eu só posso fazer atividade e me envolver naquela atividade se eu tiver condições de fazer bem feito. Eu só posso me envolver naquela atividade se eu tiver as condições ideais para realizar aquela tarefa. E no mundo real, na vida real, as coisas não são dessa forma. E por uma série de variáveis que muitas vezes estão fora do nosso controle, você não vai ter essa condição ideal. E aí você tende a não começar, a não se envolver nessa tarefa, adiar. E é aí que temos o comportamento de procrastinação. E esse indivíduo pode ser muito afetado por produtividade, ele pode ter uma produtividade muito baixa e, por consequência, bastante frustração por não conseguir executar as tarefas. E veja que aqui eu falei sobre, na análise das variáveis envolvidas no ambiente, eu falei na palavra controle. Controle é uma palavra-chave no perfeccionismo. O perfeccionista ele tem uma necessidade de ter controle sobre o ambiente, sobre as coisas, sobre as situações, justamente para conseguir entregar, enfim, dentro desse padrão elevado, essa expectativa elevada de resultado, entregar esse resultado que ele acha que é o único possível. E aí, uma terceira consequência, muito comum também, baixa autoestima e esgotamento. E quando eu falo autoestima, como eu falei agora há pouco, a autoestima ela pode estar num dos motivos do perfeccionismo, numa das causas. Né? O indivíduo, desde cedo, né, na percepção de que ele não é eficaz, eficiente, de que ele não é bem aceito, bem amado, bem preterido pelos seus pares, ele vai desenvolvendo uma autoestima baixa e o perfeccionismo às vezes vem para compensar. Mas as consequências do perfeccionismo também geram e reforçam a baixa autoestima, que são as frustrações que o indivíduo vai colecionando ao longo da vida e o desgaste emocional. E o esgotamento entra dentro desse contexto justamente como resultado de toda essa sequência de desgaste emocional, de desregulação emocional. Ansiedade, estresse, essa paralisia, essa procrastinação, invariavelmente, fatalmente, vai levar a bastante esgotamento. Aqui nós chegamos nas crises que são comuns no autismo, do shutdown. No autismo, esse indivíduo perfeccionista, muito frequentemente, ele vai experimentar essas crises de esgotamento, esse burnout que acontece no autismo com muita frequência. E isso aumenta o risco de suicídio, aumenta o risco de outros transtornos mentais e causa um verdadeiro caos na vida desse indivíduo. Muito bem, então te dei uma visão geral aqui sobre os motivos do perfeccionismo dentro da neurodivergência, consequências desse perfeccionismo, mas o que é que a gente pode fazer? O que é que se pode fazer para fazer um enfrentamento a esse problema? Eu vou deixar aqui 3 dicas, né? E lembrar que, assim, todo o trabalho, todo o objetivo terapêutico dentro dessa característica, ele pode ser muito bem atingido dentro de um apoio profissional, dentro de uma psicoterapia. Psicoterapia é o grande tratamento do perfeccionismo aí, tóxico, que muitas pessoas aí são vítimas, né? Mas aqui eu vou destacar 3 dicas, são até diretrizes, né? Objetivos a serem alcançados. Primeiro, exercícios de autocompaixão. Autocompaixão é algo extremamente importante e que costuma estar em déficit, estar carente nas pessoas perfeccionistas. Eu preciso conseguir compreender os meus limites, eu preciso conseguir gostar de mim, conseguir ser gentil comigo mesmo, para conseguir flexibilizar esse perfeccionismo. E aqui entra, inclusive, uma consciência que as pessoas precisam ter, que sofrem desse problema, que é, se eu não conseguir ter saúde mental, eu simplesmente não vou conseguir funcionar. E o perfeccionismo, por tudo que eu falei aqui, ele vai gerando um desgaste, ele vai gerando um impacto muito negativo sobre a saúde mental. Exercício de autocompaixão pode ser feito de várias formas, inclusive dentro de práticas de atenção plena, do mindfulness. Você conseguir ampliar a consciência sobre você mesmo, sobre seus processos, sobre seu próprio corpo, os aspectos também de autocuidado. Segunda dica é estabelecimento de objetivos realistas. Isso pode parecer óbvio, mas o indivíduo perfeccionista muitas vezes vive numa realidade paralela. Então você precisa conseguir parar, avaliar as tarefas que você está envolvido, a forma como você conduz o processo. O foco deve ser no progresso e no processo das tarefas, não simplesmente no resultado final. Quando você foca apenas no resultado, isso é um alimento perfeito para bastante ansiedade. E dentro desse aspecto de metas mais realistas, objetivos mais realistas, eu preciso pensar também no próprio conceito de sucesso. O que é sucesso para você? O que é que realmente significa
atingir esses objetivos que muitas vezes são tão irrealistas ou tão custosos emocionalmente. E uma terceira dica, melhorar a habilidade social. A habilidade social se relaciona fortemente com o perfeccionismo, porque na medida em que eu tenho dificuldades nos relacionamentos, na percepção, na comunicação social, isso pode piorar e pode favorecer o perfeccionismo. Foi um dos motivos que eu falei aqui mais cedo nesse vídeo. A dificuldade do indivíduo dentro da sua rigidez, da sua dificuldade de comunicação, o indivíduo autista de compreender, por exemplo, o papel de uma crítica, o contexto de uma crítica, de compreender de forma adequada esses processos de comunicação, isso pode levar ele a mais rigidez, a uma atitude ainda mais perfeccionista. Então, melhorando habilidades sociais, eu tenho a possibilidade de flexibilizar um pouco esse comportamento. E aí, o que é que você achou desse vídeo? Você reconhece alguma dessas características? Conhece alguém com esse perfil? Coloca aqui nos comentários um pouco da sua experiência, o seu próprio relato, que pode ser inclusive inspiração para próximos vídeos.